Esta é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Dois princípios antagônicos acham-se em operação no mundo: a verdade e o erro. A verdade emana de Deus, leva a Deus e produz vida e bem-estar. O erro, ou a mentira, procede de Satanás, o pai da mentira, separa de Deus e leva ao sofrimento e à perdição. Por causa das limitações humanas, o erro está presente em todas as áreas do conhecimento. Ele está presente na área da ciência. Por longo tempo, desde Cláudio Ptolomeu, do segundo século, Anno Domini, prevaleceu a teoria de que a Terra era o centro do sistema solar, que o Sol, como parece acontecer, gira em torno do nosso planeta. Só no século XVI, Copérnico descobriu que o Sol e não a Terra é o centro do nosso sistema. Mas é principalmente na área da religião que existem erros, pois é em erros sobre a religião que Satanás está interessado. As religiões pagãs são sistemas de erros, e o erro está na própria área da cristandade. A diversidade de credos que existem indica isto. É evidente que nem todas as 260 divisões da cristandade podem estar certas. E assim, a própria área religiosa é qual mar desconhecido, infestado de recifes. Como pode o homem com segurança conduzir a nau da vida em tais águas? Como saber com certeza que é a verdade? Como agradar ao Deus da verdade? Como chegar ao reino de ventura que nos prometeu? Deus nos deu segura bússola para isso. E essa bússola é o seu livro, as Escrituras. O Sagrado Livro é a revelação de Deus ao homem e do caminho para Deus. No dizer de São Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Como livro que procede de Deus, as Escrituras são a fonte da verdade religiosa. A tua palavra, disse Jesus na sua oração ao Pai, é a verdade. São João 17,17. E porque a Bíblia é a verdade, ela é também lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, 105. A história sagrada está cheia de exemplos de homens e mulheres que usaram as Escrituras como sua bússola, também de pessoas que recusaram fazê-lo. O exemplo de Eva está entre esses últimos. Ao colocar Adão e Eva no jardim do Éden, Deus lhes deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Este era o ponto de prova que Deus dava aos dois seres que criara a sua própria imagem e a quem dotara de livre-arbítrio. Disfarçando-se em serpente no momento em que Eva se aproximou da árvore cujo fruto Deus lhes vedara, Satanás entrou em diálogo com nossa primeira mãe e afirmou que não só eles não morreriam se comessem daquele fruto, como ainda atingiriam um mais elevado nível de existência. No dia em que dele comerdes, foram as suas palavras, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 5. Essa foi a perspectiva aberta a Eva pelo enganador: subir para um mais elevado plano de existência,
crescer em conhecimento, tornar-se mais venturosa. A palavra de Deus era clara: não comereis. No dia em que comerdes, morrereis. Mas Eva deve ter raciocinado: Deus é amor, e o que ele disse não deve ser interpretado ao pé da letra. As suas palavras devem ter outro sentido. Provavelmente ela pensou também: a serpente deve ter comido desse fruto, e eis o resultado: ela é capaz de falar. Optando pela sua própria ideia quanto ao que fazer em face da tentação, ela tomou do fruto e comeu. Assim mergulhou a si mesma e a raça humana inteira nas trevas do pecado e do sofrimento. O naufrágio de Eva decorreu de ela substituir a palavra de Deus pelo seu próprio modo de ver o seu mundo, um modo de ver sugerido pelo enganador. 4.000 anos depois veio o Senhor Jesus Cristo, o homem pelo qual o céu dava novo começo à raça humana. Após o seu batismo, quando se tornou oficialmente o Messias, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. São Mateus 4, versículo 1. No deserto, havendo jejuado 40 dias, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. São Mateus 4, 3. As palavras de Satanás: se és Filho de Deus, punham em dúvida o fato de que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E evidentemente ele acrescentou: se fosses Filho de Deus, não serias deixado só no deserto e a padecer fome. O claro intento do arqui-inimigo era não só incutir dúvida em Jesus, mas também levá-lo a operar um milagre para provar sua filiação divina. Lembremos, o Senhor Jesus Cristo enfrentava Satanás na sua humanidade. Mas apenas 40 dias antes, no seu batismo, ele ouvira do Pai a afirmação a ele referente: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. São Mateus 3,17. Tal era a palavra de Deus a seu respeito. Porque ele estava no deserto sem a companhia de seres humanos ou de anjos, e porque sofria fome, certamente não lhe era claro. Mas Cristo ali estava porque Deus o quis. E sem se deixar abalar na sua fé, respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 4. Cristo não proveria para si mesmo o que seu Pai achou por bem não lhe dar. Não provaria ao tentador a verdade claramente estabelecida em seu batismo. Em face da tentação de seguir rota diferente, ele se apegou à palavra de Deus. Fez dessa palavra a sua bússola. A mesma resposta ele deu diante das demais tentações: está escrito. Em toda a tentação, sua arma de guerra era a palavra de Deus. Satanás exigia de Jesus um milagre como prova de sua divindade. Mas alguma coisa maior que todos os milagres, uma firme confiança num assim diz o Senhor, era o irrefutável testemunho. Enquanto Cristo se mantivesse nessa atitude, o tentador nenhuma vantagem poderia obter. O mesmo é verdade a nosso respeito. Estamos seguros se nos apegamos à Bíblia Sagrada, se nos deixamos guiar por ela.